Ó, vamos com essa aula, a gente vai com um pouquinho mais de calma, que eu tô com dor de cabeça, tá? Tomei um remédio agora, ver se passa. Vamos lá, a gente vai ver hoje a avaliação da marcha, certo? O que seria a marcha, né? Então, a marcha a gente tem uma das funções mais complexas do corpo. Uma da funcionalidade maior que a gente tem no corpo. Então, a marcha é uma sequência repetitiva que a gente tem de movimento dos membros inferiores e isso faz com que a gente consiga se deslocar de um local para o outro, se locomover, certo? Isso é a marcha. Para a gente falar sobre marcha, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, durante a marcha, a gente dá um passo, o pé da gente se movimenta e a gente precisa entender alguns conceitos do que seria isso. A gente tem o ciclo da marcha, tá? Então, que dedinho. O que seria o ciclo da marcha? Trocando hoje Alisson por Jane, né? Então, Jane está de volta às nossas aulas. O ciclo da marcha é os eventos que ocorrem quando o pé da gente toca o chão e a gente continua dando o passo e esse mesmo pé ele toca o chão novamente, tá? Então, quando a gente toca o chão com o pé direito, e aí a gente dá o passo com o esquerdo, quando a gente toca novamente com o pé direito, a gente fez um ciclo da marcha, tá? Então, o contato do calcanhar com o chão com o mesmo pé, 2 vezes seguidas, é o que constitui esse ciclo da marcha. E esse ciclo da marcha, ele é formado de 2 fases. A gente tem uma fase que a gente chama de fase de apoio, que é a maior fase do ciclo da marcha. Então, a fase de apoio é aquela fase em que a gente está com o pé encostado no chão. O pé ele encontra-se apoiado no chão. Essa é a fase do ciclo de apoio, tá? E a gente tem a fase de balanço. A fase de balanço é aquela fase em que o pé ele não encontra apoiado no chão, certo? Então, a gente encontra o pé levantado do chão. Quando a gente anda, o pé da gente tanto encosta no chão, como a gente precisa levantar ele para poder dar o passo. Então, esse contato do pé lá constitui a fase de apoio e quando a gente levanta ele para dar o passo, isso vai constituir a fase de balanço. O pé da gente, ele passa mais tempo encostado no chão. Ele passa em torno de 60% do ciclo da marcha encostado no chão. E 40% o pé da gente passa levantando para poder dar o passo, tá? E o que seria esse passo? Então, a gente toca com um pé no chão. Quando a gente toca com outro pé no chão, a gente toca com o pé esquerdo. Quando a gente toca com o pé direito no chão, isso constitui o passo, certo? Então, quando eu encosto o meu pé direito e eu encosto o meu pé esquerdo, isso constitui o meu passo, tá? A distância entre esses 2 pés vai ser o comprimento do passo. E é isso é uma medida que a gente avalia em um paciente. Então, eu preciso ver o comprimento do passo do meu paciente. Por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui já teve contato com pacientes com Parkinson. Pacientes com Parkinson, eles dão uns passinhos bem curtinhos, quando eles estão em uma fase mais avançada da doença, tá? Então, a gente, quando pega um paciente desse na clínica, a gente vai avaliar o comprimento desse passo, ou seja, a distância entre um pé e outro quando ele dá um passo, para a gente poder ver se com o tratamento essa distância ela vai aumentar. E o que seria passada? Passada é um outro termo que a gente utiliza. Passada é a distância
do contato do calcanhar até o contato do mesmo calcanhar no chão. Ou seja, é o que a gente acabou de definir como ciclo da marcha, né? Então, a passada é o que forma o nosso ciclo da marcha, certo? Quando a gente vai avaliar essa passada, a gente avalia o comprimento da passada. Então, o que é o comprimento da passada? É eu ver a distância que o meu pé esquerdo tocou no chão até a próxima vez que esse pé esquerdo tocou novamente no chão. Então, se eu tiver um meio de marcar no chão esse toque do pé, eu vou medir a distância. Um meio bem simples que a gente tem é colocar tinta no pé do paciente e colocar um forro no chão e pedir para o paciente andar em cima. Claro que isso vai ter que ser com consentimento do paciente, tem que ver se o paciente não tem alergia à tinta, tem que optar por aquelas tintas que são antialérgicas, que não causem nenhum prejuízo à pele, tá? E aí, quando o paciente anda em cima desse forro que a gente colocou, a gente vai ter como fazer essa medida. Então, isso é uma das avaliações que a gente tem menor custo. É uma forma da gente fazer essa avaliação com menor custo. Uma outra coisa, tá certo, Luísa? Uma outra coisa, a gente pode medir também a velocidade que esse paciente anda, tá? O número de passos que esse paciente dá por minuto, a gente chama de cadência, tá? Então, se vocês irem, o que é a cadência da marcha? A cadência da marcha é o número de passos que esses pacientes dão por minuto. Isso cai muito em concurso, tá? Inclusive, a última prova, eu acho que foi a do concurso daqui, que Xeramobim, ou foi a da EBSER. Caiu essa questão, perguntando o que era o que era passada, o que era cadência de marcha. Foi a da EBSER, eu lembrei agora. Prova da EBSER caiu isso. Então, isso é muito comum cair em concurso. A gente precisa saber essas definições, certo? Eu posso ver também a distância, a largura entre um pé e outro, para ver se o meu paciente realmente anda com as pernas próximas ou se ele distancia muito as pernas para andar, certo? Aqueles pacientes que têm uma distância muito grande entre as pernas para andar, muito provavelmente são pacientes que têm problema de equilíbrio. Então, eles precisam abrir bastante a perna, que aí eles aumentam aquela base lá de apoio, lembram que a gente viu na aula de equilíbrio? Eles aumentam a base de apoio deles, quando eles abrem bastante a perna, e aí ele consegue se equilibrar melhor. É o que também acontece lá no paciente com Parkinson. Paciente com Parkinson, ele começa a apresentar dificuldade de equilíbrio, então, tanto ele dá os passinhos curtos, como ele dá os passos com as pernas bem abertas. Então, isso a gente também pode avaliar. E isso se chama largura, tá? A gente vai avaliar a largura do passo do paciente, se chama largura do passo. Você vai avaliar a largura entre um pé e o outro, a distância que está um pé do outro, tá? Em termos de largura e não em termos de comprimento. Vocês entenderam? Eu tenho uma outra medida também que eu posso avaliar. Então, eu avaliei o comprimento, avaliei a largura, eu ainda posso avaliar o tempo, tá? Então, em quanto tempo o meu paciente leva para caminhar 3 metros? Então, eu posso avaliar também esse tempo. E a cadência, né? Como eu acabei de falar. Quantos passos ele deu durante 1 minuto. Então, essas são as medidas que a gente utiliza para estar avaliando a marcha do paciente.
Como é esta fase de apoio, essa fase de balanço, tá? Como eu mostrei aqui, ó, quando eu pego um membro de referência para me avaliar, por exemplo, eu peguei a perna direita, essa perna que está aqui destacada, tá? Quando essa perna está em contato com o chão, a gente tem essa fase de apoio. E a fase de balanço, quando esta perna começa a elevar do chão, certo? A gente faz a fase de balanço. Existe ainda uma outra fase, que é a que liga a fase de apoio à fase de balanço. Quando a gente vai passar do apoio para o balanço, existe uma fase em que a gente está com os dois pés em contato com o chão, que é essa fase que a gente chama de duplo apoio. Então, a fase de duplo apoio é a fase em que a gente está com os dois pés em contato com o chão. Por aqui já dá para a gente ver uma outra coisa. Toda vez que eu estou com um pé na fase de apoio, que é a fase que ele está em contato com o chão, a outra perna contrária, ela vai estar na fase de balanço. Então, quando eu estou andando, toda vez que uma perna minha está apoiada no chão, a outra está elevada. Então, uma perna vai estar em apoio e a outra vai estar em balanço. Então, vocês não estão vendo não os slides? Então não, vocês não estão vendo nada. Só a Liliana que não está vendo, mas alguém não está vendo. Tenta entrar novamente na aula. Vamos lá. Ei, Oi. só para avisar que eu, a Luísa e o William estamos assistindo a aula aqui, viu? Tá, eu vi a mensagem, tá? Obrigada. Vamos lá. Então, aqui a gente tem todo o ciclo da marcha, e esse ciclo da marcha a gente divide em várias subfases, tá? Ó, Raíssa, aquelas fases de apoio e de balanço, Raíssa, elas estão aqui, tá? E essas fases de apoio e de balanço, elas são divididas em subfases, tá? Que a gente vai ver agora. É o que? A definição. Todo mundo entendeu? Vocês entenderam a diferença da fase de apoio, de balanço e de duplo apoio? Assim que acabar a aula, eu mando os slides, tá? Então, vamos lá. Na fase de apoio, a gente tem várias subfases, tá? A gente tem aqui 5 subfases na fase de apoio, certo? Então, a gente tem uma fase inicial, que é o contato inicial. Então, de acordo com a referência que vocês encontrarem, essas fases, elas podem receber 2 nomes, tá? Essa fase inicial, ela pode receber o nome de contato inicial ou de contato do calcanhar, certo? Então, é a fase em que o calcanhar começa a entrar em contato com o solo. Então, eu encostei o meu calcanhar no solo. Essa é a fase de contato inicial da fase de apoio, tá? É a subfase que a gente chama de contato inicial da fase de apoio, ok? Raíza, vamos lá. Eu estou falando sobre a marcha, certo? E a marcha, ela é constituída de um ciclo, tá? Então, o ciclo da marcha é quando a gente encosta o calcanhar no chão de uma perna e quando esta mesma perna encosta novamente o calcanhar no chão. A gente tem o ciclo da marcha. Esse ciclo ele é dividido em 2 fases.
é a fase de apoio e a fase de balanço. A fase de apoio é a fase em que o pé da gente está encostado no chão. A fase de balanço é aquela fase em que a gente eleva o pé do chão para dar o passo. E ainda existe uma fase entre essas duas, tá? Que é a de duplo apoio, que é quando os dois pés estão em contato com o chão, que é quando a gente muda da fase de apoio para a fase de balanço. Então, a mudança da fase de apoio para a fase de balanço, a gente chama de fase de duplo apoio, certo? Essa mudança. Dentro dessa fase de apoio e dessa fase de balanço, a gente tem várias subfases que compõem essas fases. Então, quais são essas subfases, tá? A gente tem a inicial, que é assim que a gente encosta o calcanhar no chão. Então, imaginem vocês quando vocês estão andando. E aí, quem quiser fazer em casa, vocês podem até dar um passo aí andando, para vocês tentarem sentir como é dar um passo. Agora, sentir mesmo. Sentir como é que o calcanhar de vocês estão ficando, como é que os joelhos de vocês estão funcionando, como é que o quadril de vocês estão funcionando. Porque a gente movimenta o calcanhar, movimenta o joelho e movimenta o quadril. Certo? A gente precisa entender todos esses movimentos que ocorrem durante a marcha para a gente poder avaliar a marcha de um paciente. Então, a fase inicial da marcha, assim que vocês começam a andar, a primeira coisa que vocês fazem é encostar o calcanhar no chão. Logo, se chega um paciente para mim e ele começa a andar encostando os dedos dos pés no chão em vez do calcanhar, eu já sei que esse paciente tem uma alteração na marcha, porque a marcha ela inicia encostando o calcanhar no chão, certo? Então, primeira subfase da fase de apoio, a gente chama o quê? De contato inicial ou contato do calcanhar. Por quê? Porque é o momento em que a gente está iniciando e é o momento que a gente está encostando o calcanhar no chão. Seguindo esta fase, a gente vai para uma próxima, que é chamada de apoio plantar, tá? Apoio plantar ou resposta à carga. Por quê? Porque é o momento em que a gente apoia a parte plantar do pé da gente no chão e é o momento que a gente joga o peso do corpo para cima dessa perna. Então, a gente tem uma resposta à carga. A próxima fase é o apoio médio, tá? Nesse apoio médio, a gente está completamente em cima desta perna. Então, o corpo da gente está completamente apoiado na perna, o pé da gente está completamente apoiado no chão e a outra perna da gente, ela vai começar a ir para frente. Ou seja, é o momento em que o corpo da gente começa a passar na frente da perna da gente, que está apoiada, certo? A outra fase é o apoio final, ou também chamada de saída do calcanhar. É um momento que a gente vai começar a levantar o pé da gente, começa a levantar o calcanhar do chão. Para quê? Para a gente se preparar para elevar a perna. Então, nessa fase, a gente começa a elevar o calcanhar do chão. E a última fase é o pré-balanço, tá? O pré-balanço é o momento em que a gente vai tirar o pé do chão. Então, a gente vai impulsionar a perna, tirar o pé do chão para elevar esta perna e iniciar a fase de balanço. Então, na fase de balanço, a gente vai subdividir em 3 subfases. 3
subfases, né? Então, a gente tem a fase de balanço inicial, certo? É um momento em que a gente começa a elevar a perna. Então, a gente tirou já o pé do chão e a gente está começando a elevar a perna. A gente tem uma fase que é a fase de balanço médio, que é a que se segue. Que fase é essa? Essa fase é a fase em que a gente começa a fazer uma flexão máxima de joelho e uma flexão de quadril para passar a perna à frente. Então, no balanço inicial, eu comecei a elevar minha perna, a fazer uma flexão de joelho. No balanço médio, eu faço uma flexão máxima de joelho e agora eu faço uma flexão de quadril para poder levar minha perna à frente. Quando é que eu termino essa minha fase de balanço médio? Eu termino quando a minha tíbia ela está na vertical, tá? Então, eu passei minha perna à frente e minha tíbia ela ficou verticalizada. Quando eu chego neste momento, eu vou começar o quê? Eu vou começar a preparar minha perna para encostar no chão. Essa é a minha última fase, tá? É a fase de balanço final, ou também chamada de desaceleração. É o momento em que minha perna vai desacelerar o movimento para mim encostar novamente o calcanhar no chão. Certo? Encostei o calcanhar do chão, eu vou iniciar uma nova fase de apoio, que é um novo ciclo. Ok? Todo mundo entendeu? Então, são várias fases, tá? A gente tem duas fases principais, que é a de apoio e a de balanço, e essas fases são subdivididas em várias fases, tá? Em várias subfases. E cada subfase dessa, você precisa saber o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. E isso cai muito em prova. E não é só por causa de prova, é para a vida profissional de vocês. Vocês precisam saber disso para vocês saberem fazer uma boa avaliação da marcha do paciente de vocês. Senão, vocês não vão saber avaliar a marcha do paciente. O paciente vai chegar com a marcha alterada e vocês não vão saber o porquê que a marcha desse paciente vai estar alterada. Então, aqui está descrevendo todas as fases, tá? Eu vou ter bem direitinho o que acontece em cada uma das fases para vocês. E uma coisa que a gente precisa saber é que em cada uma dessas fases, a gente também vai ter ação muscular, tá? Então, para mim realizar esse movimento, eu preciso dos músculos. E se eu tenho uma fraqueza muscular, em um desses músculos, o que é que vai acontecer? Eu posso ter alguma alteração na marcha. E essa alteração pode ser proveniente do meu músculo. Então, por isso que eu preciso saber quais os músculos que estão envolvidos nas fases. Eu preciso saber se o paciente tem alguma alteração articular, porque pode ser que ele não tenha, por exemplo, ele tem um bloqueio no joelho e aí ele não consegue fazer a flexão no joelho. Por isso que ele não vai ter uma alteração na marcha, e não necessariamente porque é um músculo que está fraco. Então, eu preciso avaliar a amplitude de movimento, eu preciso avaliar os músculos para mim ver de onde está vindo essa alteração na marcha. Em cada fase, a gente tem os músculos principais que estão atuando nessas fases, tá? Então, a gente tem aqui, ó, no contato inicial, certo? A gente tem a ação do quadríceps, certo? Quadríceps, ele tá lá se contraindo, o tibial anterior, para deixar a perna, posicionar a perna da gente numa posição lá em extensão
com o calcanhar em contato com o chão, certo? A gente tem a ação também de glúteo, a gente tem um glúteo máximo também atuando, os isquios tibiais, tá? Os rotadores também estão se contraindo. Então, todos esses músculos, eles estão se contraindo para fazer com que a perna da gente, ela fique lá completamente em extensão. Na fase de apoio do pé. Então, na fase de apoio do pé, a gente tem principalmente lá a ação do quadríceps e a ação do glúteo máximo, certo? Se contraindo de uma forma concêntrica para fazer com que a gente mantenha o peso do corpo sustentado em cima desta perna. Então, é aquela fase em que a gente vai começar a jogar o peso do corpo para a perna, tá? A gente apoia completamente o pé e vai jogar o peso do corpo para a perna. A gente também vai ter ação tibial anterior, para manter o quê? Ativado lá o tornozelo, tá? Então, o tibial anterior é um dorsiflexor. Então, durante essa fase, a gente está fazendo com que a tíbia vá para a dorsiflexão, fazendo com que a tíbia se posicione à frente e faça um ângulo de dorsiflexão. Na fase de apoio médio, é aquela fase em que a gente começa a jogar o peso do corpo, começa a passar o corpo à frente da perna, não é isso? Então, nessa fase aqui, a gente tem uma ação do glúteo médio, do quadríceps também, tá? E do tríceps sural. Então, a gente começa a atuação agora do tríceps sural, tá? E não mais do tibial anterior. Então, começa a ser ativado a musculatura posterior de tornozelo, porque a gente agora vai começar a se preparar para tirar o pé do chão. E quando a gente tira o pé do chão, a gente faz o quê? Uma flexão plantar. Quem faz isso é o tríceps sural. Na fase de retirada do calcanhar, então a gente também vai ter forte ativação desse tríceps sural, tá? Para retirar esse pé, para levantar o calcanhar e para poder preparar esse pé para realmente sair do chão. Então, a gente tem tanto o tríceps como os fibulares, atuando nesta fase que a gente vai retirar o calcanhar, né? Que é o apoio final, a fase de apoio final, certo? Aqui estão todos os músculos que a gente tem em cada fase, certo? Que eu coloquei para vocês também. Na fase de balanço, o que é que eu tenho na fase de balanço? Eu tenho a fase de balanço inicial, tá? Que é quando o pé ele começa a sair do chão. Então, assim que eu vou retirar o meu pé do chão, a força é de quem? É do tríceps sural, porque eu estou fazendo uma flexão plantar. Assim que o meu pé sai do chão, quem ativa é o tibial anterior novamente, porque o meu pé faz uma dorsiflexão. Então, se vocês se observarem bem quando vocês andam, a gente começa com uma dorsiflexão, depois a gente faz uma flexão plantar, e depois o pé da gente, quando sai do chão, novamente ele volta para uma dorsiflexão, ok? Então, nessa fase de balanço aqui, nas 3 fases de balanço aqui, a gente tem ativação forte de tibial anterior, que é para manter o pé da gente, em dorsiflexão. Se o pé da gente não ficar em dorsiflexão, quando a gente retira ele do chão, a gente poderia, sempre estar arrastando a pontinha dos dedos no chão, e isso iria ralar o pé da gente.
Então, por isso é tão importante a ação aqui do tibial anterior quando a gente eleva o pé do chão, tá? Outra ação importante. Comecei agora a fazer o quê? Movimento no quadril, tá? Então, eu vou ter ativação de ilho-pessoas, certo? Então, o ilho-pessoas é um outro músculo muito importante que vai ajudar agora eu fazer o quê? A flexão lá do quadril para mim poder passar a minha perna para frente. Então, o ilho-pessoas vai estar atuando aqui, ó, na fase de balanço inicial e na fase de balanço médio, que é quando a gente realmente faz a maior flexão de quadril, balanço médio. Então, é a maior atuação do ilho-pessoas, é no momento que a gente faz o balanço médio, tá? E, por último, no balanço terminal, a gente tem lá a atuação do glúteo máximo, que é um extensor, que é quando a gente começa a desacelerar o movimento, a perna da gente vai voltar à extensão, porque a gente vai encostar novamente o pé no chão. Então, a gente tem uma ação muito forte do glúteo máximo para fazer esse movimento. E uma outra ação que a gente tem é dos isquios, né? Então, os isquios tibiais, eles se contraem também nesse momento para tentar desacelerar o movimento. Só que eles se contraem de uma forma excêntrica, tá? E o glúteo máximo de uma forma concêntrica. Então, aqui, ó, a gente tem, mais uma vez, tá? Todos os músculos que a gente ativa durante essas fases da marcha, certo? É muito músculo, é complicado, mas como é que eu faço para aprender? Eu preciso entender o movimento que está acontecendo. Então, se eu entender o movimento que está acontecendo, eu consigo saber que músculo está fazendo aquele movimento, tá? Então, se eu estou fazendo uma flexão de quadril, eu vou precisar de um músculo que faça uma flexão de quadril. Se eu estou fazendo uma dorsiflexão, eu preciso de um músculo que faça uma dorsiflexão. Então, vocês precisam tentar raciocinar em cima disso. Que movimento está acontecendo para poder saber que músculo vai ser utilizado, para não ter que decorar a ação desses músculos. Quando a gente dá uma olhada para ângulo, certo? Quando a gente vai avaliar o ângulo, então eu preciso ver se o ângulo está adequado no meu paciente, tá? Meu paciente está andando, eu vou estar olhando lá para as pernas dele, para ver se o ângulo realmente está adequado. Então, eu preciso ter consciência o quê? De olhar se nessa fase inicial da fase de apoio, que ele está no contato do calcanhar no chão, o membro dele está completamente em extensão. Eu preciso ter uma noção que o quadril dele precisa estar um pouquinho flexionado. E eu preciso ter noção que eu encostei o calcanhar no chão, a ponta dos dedos ela vai ficar elevada. Então, eu vou ter uma dorsiflexão, não é isso? Quando eu passo para a fase seguinte da marcha, o que é que eu preciso ter atenção? Eu preciso ter atenção que nesse momento é um momento em que o paciente ele começa a jogar o peso para cima dessa perna, tá? Então, quando ele começa a jogar o peso para cima dessa perna,
o joelho dele começa a fazer uma mínima angulação. A gente não fica com o joelho em uma completa extensão, tá? Por quê? Porque o músculo, ele começa a se contrair. Então, quando o músculo começa a se contrair, o joelho, ele vai fazer uma mínima angulação. O quadril, ele se mantém lá flexionado e o tornozelo também se mantém com a dorsiflexão. Passo para a próxima fase, a fase do apoio médio. O que é que eu preciso ver nessa fase? Então, nessa fase, eu começo a passar o meu corpo por cima da perna. Então, toda vez que eu passo o meu corpo por cima da perna, eu vou ter agora uma completa extensão. Então, nessa fase, que diferencia ela das outras, é que aqui a gente vai ter uma extensão total de quadril, tá? Nas outras, a gente tinha ainda uma flexão de quadril, e nesta fase aqui, a gente começa a ter uma extensão total de quadril. Quando eu passo para a fase de apoio final, o que é que acontece nessa fase de apoio final? Fase de apoio final, eu já ultrapassei o meu corpo nela e agora eu vou começar a elevar o meu pé, tá? Então, o que é que eu preciso olhar? Eu preciso olhar que agora o meu calcanhar, ele não é para estar mais encostado no chão. Então, eu vou começar a levantar o meu calcanhar do chão. Então, eu preciso ver um ângulo aqui que faz com que o meu calcanhar ele não esteja mais encostado no chão. E o meu quadril, o que é que diferencia? O meu quadril agora, ele vai estar em uma extensão lá posterior, né? Ele começa a fazer a extensão para trás, não é isso? Na fase de pré-balanço. Então, na fase de pré-balanço, qual é a diferença da fase de pré-balanço? A fase de pré-balanço, o que é que eu vou observar nela? Eu vou observar que o meu pé ele está muito elevado, porque é o momento que eu vou tirar ele do chão. E eu vou observar que o meu joelho, ele começa a fazer uma flexão, tá? Então, nessa fase de pré-balanço, eu inicio a flexão do joelho. Aí eu começo as fases de balanço. No balanço inicial, o que é que eu tenho? Eu tenho uma flexão aqui no quadril, eu tenho uma flexão aqui no joelho maior do que a fase pré-balanço, que eu só iniciei, e agora eu começo com a dorsiflexão aqui no meu pé, elevando o pé do chão. Parto para a fase de balanço médio, o que é que acontece? Minha perna passa à frente do corpo. Minha perna aqui estava atrás do corpo, agora ela está à frente do corpo, tá? Então, a perna está à frente do corpo e neste momento aqui, que eu passo essa perna à frente do corpo, eu vou fazer uma flexão máxima de joelho para passar ela aqui à frente do corpo, tá? Eu faço uma flexão máxima de joelho, passo ela à frente do corpo e eu aumento a flexão no quadril para poder passar ela à frente do corpo. E quando eu finalizo essa fase, aqui a imagem do final dessa fase, a minha tíbia, ó, ela está mais verticalizada. Tá? Então, eu tinha uma tíbia que estava
um pouco horizontalizada e agora ela se encontra verticalizada. Então, isso é o que demarca o final da fase de balanço médio, quando a perna da gente se posiciona com a tíbia verticalizada. E, por último, eu vou desacelerar essa perna para encostar no chão. Então, vejam que o calcanhar aqui ainda não encostou no chão, tá? Mas eu estou começando a fazer a extensão completa da perna, com o quadril em flexão, joelho extensão, para poder tocar o pé no chão, tá? Então, fica essa perna em extensão, o calcanhar em dorsiflexão, porque ele vai tocar no chão. Então, é muito detalhe. Como é que eu aprendo isso? Analisando. Então, vocês precisam parar para estar vendo como é a análise de um vídeo de alguém andando, vocês olhando, para vocês poderem se concentrar no quadril, se concentrar no joelho, se concentrar no tornozelo. Vocês já tinham parado para pensar desta forma na marcha, que a gente faz esse monte de movimento enquanto a gente está andando? Alguém aqui já parou para pensar que durante a marcha a gente movimenta esse monte de parte do corpo de uma forma tão diversificada? Não, porque a gente nunca parou para pensar nisso. Porque a marcha é um movimento automático, tá, minha gente? Então, ele já é automatizado pelo cérebro da gente, então a gente nem percebe o que a gente está fazendo. Mas se a gente começar a andar percebendo o que a gente está fazendo de uma forma bem lenta, isso fica bem mais fácil de a gente começar a entender o que é a marcha. Exatamente. E uma outra coisa que a gente tem que dar atenção também, minha gente, é o tronco. Então, quando a gente anda, a gente não só mexe as pernas, a gente também mexe o tronco, não é? Então, a gente faz aquele movimento com os braços, que faz com que a gente consiga andar da forma adequada. Quem não faz movimento com os braços enquanto anda, está com alteração na marcha. Então, a gente precisa fazer movimento nos braços. Pacientes neurológicos, muitas doenças neurológicas levam o paciente a perder essa capacidade dele fazer esse movimento nos braços enquanto ele está andando. Então, quando a gente anda, quando a gente coloca a perna direita na frente, o braço esquerdo é que vai para frente, tá? Então, é uma coisa cruzada. Quando a minha perna esquerda vai para frente, o meu braço direito é que vai para frente. Eu não posso andar colocando minha perna direita para frente e o meu braço direito para frente. Do mesmo lado. Minha perna esquerda para frente e o meu braço esquerdo para frente. Do mesmo lado. Eu não posso andar assim. Eu vou estar com alteração na marcha. Isso a gente chama de dissociação de cinturas, tá? Dissociação de cintura pélvica e cintura escapular. Então, a gente precisa ter essa dissociação na cintura pélvica e na cintura escapular, que permite a gente fazer esse movimento, tá? Permite a gente rodar o tronco e a gente andar da forma correta. Então, a gente também vai ter ativação da musculatura de tronco, dos rotadores de tronco, tá? Que vai fazer com que a gente faça a rotação de tronco. Então, quando a gente vai avaliar essa marcha, eu preciso ver o padrão que o indivíduo está andando,
Ou seja, como eu já disse, como é o padrão dele? Ele dá passos curtos, passos largos, ele anda jogando peso só para uma perna, ele anda com um peso distribuído de uma forma igual entre as duas pernas. Eu preciso descrever os parâmetros, que é aqueles que eu falei para vocês. Comprimento do passo, comprimento da passada, qual é a cadência. Eu posso avaliar o tempo também, como eu disse a vocês. Eu preciso ver, identificar o que está levando a uma alteração na marcha do meu paciente, se é um músculo, se é o ângulo articular que está comprometido devido a uma doença reumática, devido a uma doença articular, tá? Eu preciso ver se a marcha está comprometida por causa do equilíbrio, como eu disse a vocês, geralmente a gente percebe quando o paciente anda com as pernas muito abertas. Eu preciso ver, analisar a questão do gasto energético da marcha. Muitos fisioterapeutas ou muitos pacientes, o objetivo deles é andar. Então, eu peguei um paciente que não tem condição de forma alguma de andar, mas qual é o meu principal objetivo? Querer colocar o meu paciente ao fim da força para andar. Qual é o objetivo do paciente? É andar. Então, não é assim. A gente precisa avaliar se a marcha ela vai ter um gasto energético muito grande para esse paciente. Então, se é um paciente que tem, por exemplo, sofreu um acidente de carro, lesionou a medula, e isso fez com que ele tenha uma grave fraqueza muscular em membros inferiores e em tronco. Será que realmente eu devo colocar isso para o meu paciente para andar, mesmo que ele consiga dar uns passinhos na clínica? Eu boto o meu paciente lá em pé, eu consigo dar 10 passos com ele morrendo, se acabando de cansado. Será que eu realmente devo colocar esse meu paciente para andar? Então, isso é algo que a gente precisa realmente avaliar. Se o objetivo da gente é colocar um paciente para andar, em alguns casos, tá? Determinar se o paciente tem essa capacidade, se ele precisa de algum dispositivo que auxilie ele, como, por exemplo, de uma muleta. Então, tem pacientes que precisam de uma muleta, tem pacientes que precisam de um andador, tem pacientes que precisam de botinhas para andar. É o fisioterapeuta que vai avaliar isso. Tanto o fisioterapeuta como o terapeuta ocupacional, eles vão avaliar isso. O que é que pode alterar a minha marcha? Então, algumas coisas que podem levar a essa alteração de marcha, tá? O paciente, ele pode não ter a dissociação na cintura pélvica ou na cintura escapular, como eu falei que é essencial, isso pode alterar. O paciente, ele pode ter algum comprometimento no joelho, ou no tornozelo, ou no quadril, e isso também vai alterar, tá? Minha marcha. O paciente, ele pode ter dificuldade em fazer uma inclinação pélvica, porque quando a gente anda, se vocês verem aqui por essa foto, que é bem visível, a gente faz uma inclinação na pelve, né? Então, se eu não tenho essa capacidade de fazer essa inclinação, eu preciso trabalhar isso com o meu paciente, porque isso vai fazer com que ele não tenha uma marcha adequada. Quando eu vou avaliar esse meu paciente, o que é interessante? Primeiro, eu determinar em que área esse meu paciente vai andar. Então, eu preciso determinar uma área.
essa área eu posso avaliar através de escalas, eu posso avaliar através de um vídeo, posicionar uma máquina e filmar, tá? E aí, aquele programa lá, Kinovia, que eu mostrei a vocês, vocês também conseguem passar um vídeo e lá vocês vão conseguir avaliar a marcha do paciente naquele programa. Vocês precisam ter noção que a gente vai avaliar a marcha do paciente, olhando o paciente andando de perfil, para ver se tem alguma alteração no joelho, quadril, no tornozelo. Depois coloca o paciente andando de frente para vocês, para ver como é que está a rotação no tronco, como é que está o movimento nos braços, tá? Como é que está esse passo desse paciente, ver também como é que se o joelho se aproxima muito, se o joelho se afasta muito, como é que o pé encosta completamente no chão, se esse pé não encosta no chão. Então, tudo isso vocês vão observar lá enquanto vocês estão ou olhando ou vocês estão filmando o paciente para avaliar na filmagem. Na avaliação da marcha, existem dois tipos, tá? A gente tem uma avaliação que a gente chama de avaliação cinemática, que é a avaliação que a gente vê todos esses parâmetros que eu acabei de dizer para vocês, e existe uma avaliação que a gente chama de avaliação cinética. A avaliação cinética é a avaliação que a gente tenta ver a força que o paciente utiliza durante a marcha, tá? Que força ele coloca no membro enquanto está realizando essa marcha. E aí existe um aparelho que a gente chama plataforma de força. Esse aparelho ele não é tão barato, mas ele é encontrado em algumas clínicas e ele também é encontrado em alguns centros de estudos que vai avaliar também esses componentes de força da marcha, tá? Essa avaliação por observação, a gente também utiliza eletrogoniômetros para ver a articulação, o quanto de ângulo está acontecendo em cada articulação. E existe uma outra coisa que a gente pode utilizar que auxilia, mas que na prática clínica, falando para vocês de experiência mesmo, não é tão utilizado, que é a espirometria, né? Então, a espirometria vai ver o consumo de oxigênio desse paciente, vai ver o quanto esse paciente se cansa, como está a oxigenação desse paciente enquanto ele anda. Na realidade, a gente, na prática real, na realidade não, na prática real, a gente não utiliza muito a espirometria quando a gente fala de avaliação de marcha, tá? Porque é um exame que precisa ir para um laboratório especializado, nem todo paciente vai ter condição de fazer, e a gente tem outras formas de avaliar a marcha. Mas se é um paciente que eu vejo que ele cansa demais enquanto ele anda, então é interessante vocês utilizarem, pedirem uma avaliação com a espirometria, tá? Para ver de onde está vindo esse cansaço. Isso aqui é um dos sistemas, tá? O Qualis. No meu mestrado eu trabalhei com esse sistema. Esse é um dos sistemas mais avançados que a gente tem de avaliação da marcha. Isso aqui no chão é o que eu disse a vocês, que é a plataforma de força, tá? Então, esse sistema ele é composto por várias câmeras de infravermelho, e essas câmeras elas captam o movimento do paciente enquanto o paciente anda aqui na frente, tá? Isso é um dos aparelhos que avalia a marcha, que é caríssimo, é mais de 300 mil reais esse sistema. Mas é interessante a gente saber que existe um sistema sofisticado desse que avalia a marcha. Nesse sistema, o paciente, a gente coloca vários pontos luminosos, tanto no braço, como na perna, como em todo o corpo do paciente, e coloca o paciente para andar aqui na frente.
A câmera, ela não vai filmar o paciente, ela só filma os pontos se movimentando. Então, ela vai captar esse movimento dos pontos e a partir desse movimento dos pontos, a gente vai jogar esses pontos em um programa especializado e ele vai construir um corpo humano através desses pontos. Então, isso é um programa sofisticado de avaliação da marcha. Quem dera a gente tivesse isso em todo local, toda clínica para avaliar a marcha. Então, ó, ele constrói um corpo humano através dos pontos e a gente consegue avaliar o paciente através disso, tá? Isso aqui é os eletrogoniômetros, tá? Que a gente fixa na articulação do paciente. Então, a gente fixa ele e aí ele vai ver a angulação. Então, é bem mais fácil colocar esses eletrogoniômetros para ele ver a angulação do joelho, quando o paciente está fazendo durante aquelas fases lá, quando o paciente está fazendo de flexão de joelho, quando o paciente está fazendo de extensão de joelho em cada fase, para a gente avaliar. Essa aqui é a plataforma de força que eu falei para vocês, tá? Isso aqui é uma escala que a gente utiliza, uma escala de classificação funcional da marcha, e aí essa escala, ela pontua de 1 a 5, tá? Ela vai dizer se o paciente ele tem uma marcha funcional, vai dizer se o paciente ele tem a marcha apenas domiciliar, ou seja, é aquele paciente que só anda em casa, mas que para sair na rua tem que ser em cadeira de rodas. Ele vai dizer se o paciente deambula em cerâmica de casa, na vizinhança, se ele tem uma marcha mais comunitária, tá? Se ele tem uma marcha completamente normal. Então, escala de avaliação de marcha, só para dizer como é que está a marcha do paciente. A gente tem uma outra escala, que é a escala observacional da marcha. A escala observacional da marcha, ela vai vendo em cada fase daquelas que a gente viu de apoio e de balanço, tá? Então, nessa escala, ele vai colocando o tornozelo, o joelho e o quadril. Em cada uma dessas fases vai ter o tornozelo, o joelho e o quadril. Para você demarcar que alteração a gente pode encontrar, tá? Se o paciente está fazendo uma flexão acentuada, se ele realmente está encostando o pé no chão, se ele está encostando o pé no chão com os dedos, em vez de ser com o calcanhar. Então, em cada fase, ele mostra uma forma, ok? Essa escala, ela é bem utilizada, então a gente utiliza muito ela porque ela é bem didática, tá? Ela mostra cada fase e ela é bem didática. Você vai colocar um paciente para andar na tua frente e você vai observando em cada fase daquela o que é que está acontecendo. O que é importante? Você pedir para o paciente andar devagar para dar tempo você ir diferenciando estas fases. A gente tem um outro guia, esse aqui é um que é proposto por O'Sullivan, pelo livro O'Sullivan, tá? De avaliação da marcha, mas isso aqui é um guia, ó, que ele é internacional. Então, nesse guia aqui, ele vai dizer se o paciente, ele anda sem precisar de assistência, ou se ele anda precisando de alguma assistência. Ele vai dizer se o paciente, ele tem uma marcha em torno de 50 metros sozinho, que ele classifica como independência completa. Ele anda sozinho,
mais através de aparelhos que auxiliam ele, ou seja, com uma botinha, usando uma bengala, e aí ele chama de independência modificada, certo? Se ele anda em cadeira de rodas, mas ele anda sozinho, ele vai observar se o paciente ele tem essa marcha só em domicílio, ele vai para o quesito de assistência, para ver se o paciente ele precisa de alguém para ajudar ele. Então, na assistência, ele pontua se o paciente requer só uma supervisão, ou seja, aquele paciente que ele não pode andar sozinho, aquele paciente que desequilibra e precisa de alguém ali para dar um apoio quando ele desequilibrar, tá? Se é aquele paciente que precisa de supervisão, mas é quando anda em cadeira de rodas, então a gente tem paciente tanto que anda sozinho, sem utilizar a cadeira de roda, como paciente que utiliza a cadeira de roda. E nesse guia ele incorpora esses dois tipos, tá? Ele vai ver se o paciente precisa apenas de uma assistência mínima, e aí ele classifica a assistência de acordo com o quanto o paciente faz a atividade sozinho, a atividade da marcha, tá? Então, se o paciente ele anda em torno de 75% independente, sozinho, sem precisar de ajuda, ele classifica como assistência mínima. Se ele anda em torno de 50% sem precisar de ajuda, ele classifica como uma assistência moderada. E se ele anda em torno de 25% só sem precisar de ajuda, ele classifica como assistência máxima. Ou seja, é aquele paciente que já precisa de muita ajuda enquanto ele está andando, tá? Ou a assistência total, que é aquele paciente que praticamente não consegue andar, ele só dá alguns passinhos. E aqui tem um guia para você avaliar o joelho, avaliar a pelve, avaliar o tornozelo, avaliar a cabeça, o tronco do paciente durante a marcha, tá? Então, existe esse guia que você vai anotando o que é que está acontecendo em cada parte do corpo enquanto ele está andando, certo? Inclusive, em cada fase da marcha, você vai anotando o que vai acontecendo. Esse é um guia também que a gente encontra lá em O'Sullivan, tá? Ele faz uma proposta de um guia para a gente fazer essa avaliação mais minuciosa da marcha, tá? Apenas facilitando a nossa avaliação, né? Então, quando eu faço a avaliação lá, faço uma filmagem, eu vou ter que estar lá assinando tudo que eu estou observando. Com esse guia aqui, eu já consigo ter um direcionamento maior para mim fazer essa minha avaliação. Vocês estão entendendo? Olá! Liliana, Ana Lúcia, só Liliana e Ana Lúcia. Pronto. Ó, esses são os instrumentos que a gente tem acessíveis para avaliar a marcha, tá? Eu estou mostrando a vocês os instrumentos que a gente tem acessível para estar avaliando a marcha. Aqui a gente já falou, né, do que pode alterar a marcha. E por último, o que é que a gente tem? A gente tem os padrões de marchas que são anormais, tá? Então,
além das alterações que a gente tem lá na marcha, que um paciente pode ter uma alteração lá no joelho, lá no tornozelo, lá no quadril, que afete a marcha dele, ou tem uma alteração lá no equilíbrio. Exato, Débora, se vocês estão entendendo. Perguntei. Existem alguns padrões que são anormais da marcha, que a gente já consegue ver de longe, são decorrentes de algumas patologias. Então, algumas patologias, elas exibem umas marchas características, tá? Eu tenho, a marcha em bloco, então, como esta marcha em bloco? Marcha em bloco é aquela marcha que o paciente ele dá os passos bem curtinhos, pequenos, tá? E com as pernas afastadas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês as marchas. Dá para me ver? Dá para me ver? Vamos ver se a gente consegue ver como é a marcha. Pronto, ó. A marcha em bloco, tá? A marcha em bloco é aquela marcha que a gente encontra, em pacientes com Parkinson, certo? Então, é aquela marcha que o paciente anda bem devagarzinho, com os passinhos curtos, e que o corpo dele, ó, não faz esse movimento aqui com os braços. Então, ó, ele vai em bloco. O que quer dizer bloco? Bloco quer dizer que quando minha perna direita vai para frente, meu braço direito também vai para frente, tá? Quando minha perna esquerda vai para frente, meu braço esquerdo vai para frente. Então, é aquela marcha que o paciente não faz dissociação de cinturas, tá? Não alterna o braço e as pernas. A marcha ebriosa, ou também chamada de marcha atáxica, tá? A marcha ebriosa é aquela marcha em que o paciente ele tem uma descoordenação. O que é isso? O paciente anda, você pensa que ele está bêbado, tá? Então, é aquela marcha que o paciente não consegue andar reto. Você bota ele para andar reto e ele não consegue andar reto. Isso é o que a gente chama de marcha ebriosa. Vocês estão me escutando? Deixa eu tentar afastar. Pronto. Pronto. Então, a marcha ebriosa ela é característica de quê? É característica de paciente que tem lesão lá no sistema nervoso, no local que é responsável pelo equilíbrio, que a gente já viu que é o cerebelo, né? Então, a gente chama de ataxia cerebelar. É o nome da doença, certo? É característica desse tipo de marcha. A gente também tem a marcha que a gente chama de marcha talonante, ou cabética, tá? É aquela marcha que o paciente ele dá uns passos muito forte no chão. Então, ele, ó, pisa no chão bem forte. Ele não consegue saber dosar a força que ele está colocando no chão. É como se ele não soubesse a distância entre o pé e o chão e ele coloca força demais, tá? Isso acontece em pacientes que têm comprometimento na sensibilidade.
tá? Ele não consegue sentir o chão, aí ele, coloca força demais quando bate o pé no chão. Existe uma doença que a gente chama ela de ataxia sensitiva, que esses pacientes têm essa marcha, tá? A gente tem uma outra marcha, que é a marcha anserina, certo? Na marcha anserina, geralmente os pacientes, eles apresentam o quê? Eles apresentam um aumento aqui na lordose, certo? E eles apresentam uma inclinação no tronco quando andam. Eles andam assim. Então, eles parecem um pato. Daí vem o nome anserina, tá? Eles andam assim. Existe essa marcha, a gente encontra quando? Quando o paciente ele tem alguma fraqueza lá nos músculos pélvicos, tá? Então, como ele tem fraqueza, ele não consegue subir a perna, não consegue fazer as fases de balanço, de fazer a flexão no quadril, subir o joelho para dar o passo. Aí, o que é que ele faz? O movimento aqui na pelve para poder levar a perna reta, certo? A outra marcha que a gente tem é a marcha escavante. A marcha escavante é a marcha em que o paciente ele anda com o pé caído, certo? Daí o nome escavante, como se ele fosse cavar, certo? O pé dele é caído. Então, é característico de pacientes que têm lesão o quê? De nervo fibular, certo? Paciente que tem lesão de nervo fibular, eles podem ter esse tipo de marcha escavante. Então, o paciente, quando dá o passo, o pé dele fica caído. Lembram que eu disse que quando a gente vai para a fase de balanço, a gente faz o quê? Dorsiflexão do pé, não é? Nesse tipo de marcha, o paciente não faz a dorsiflexão do pé. O pé fica lá em flexão plantar. Ele fica o tempo todo caído, tá? O pé do paciente. É o tipo de marcha que a gente chama de marcha escavante. A gente também tem a marcha ceifante. A marcha ceifante é a marcha característica lá de pacientes com AVC. Então, pacientes com AVC, eles podem ter dois tipos de marcha. A gente tem a ceifante e a gente tem a parética, tá? A marcha ceifante é aquela marcha em que o paciente, tá com o braço aqui, flexionado, e a perna dele é completamente estendida. Aí, o que é que ele faz? Ele não consegue fazer flexão de joelho, aí ele faz um movimento no quadril. Um movimento que a gente chama de báscula, tá? Então, esse movimento aqui, a gente chama de báscula. Um movimento que ele faz aqui na pelve, tá? Então, ele quando vai andar, ele faz, movimento aqui na pelve, certo? E aí, ele consegue jogar o membro para frente, porque ele não consegue fazer uma flexão no joelho. Na marcha parética, como é que ele faz? Como é o mesmo paciente, e esse paciente ele não consegue fazer a flexão do joelho, a marcha parética é aquele paciente, em vez de fazer isso, em vez de fazer essa báscula para levar a perna, ele apenas arrasta a perna, tá? Então, ele dá o passo e ele arrasta aqui a perna. Isso a gente chama de parética, tá? Perna está muito fraca, não consegue fazer o movimento, ele vai lá e arrasta a perna. Puxa a perna arrastando, porque ele não consegue movimentar. A gente tem a marcha em estrela, certo? A marcha em estrela é a marcha que é característica
daqueles pacientes lá que tem labirintite ou que tem algum problema lá no sistema vestibular, que a gente já viu que é um sistema que está envolvido no equilíbrio, né? Então, nesta marcha, o paciente, quando anda, ele sai andando para o lado. Quando você manda ele andar para frente, em vez de ele ir reto, ele sai indo para o lado, certo? Essa é a marcha em estrela. Quando chega um paciente para vocês, que você vê que o paciente tende a ir só para um lado, você já suspeita que esse paciente possa ter algum comprometimento no sistema vestibular. Deixa eu ver qual é a próxima. A marcha em tesoura, né? A marcha em tesoura é aquela marcha que a gente encontra muito naquelas crianças que tiveram paralisia cerebral. Então, a marcha em tesoura é aquela marcha em que o paciente cruza as pernas, tá? Quando ele vai andando, ele cruza as pernas. Isso dá o nome de marcha em tesoura, como se ele fizesse o movimento de uma tesoura, tá? Então, ele vai cruzando as pernas. Por que ele cruza essas pernas? Ele cruza as pernas porque os músculos aqui adutores, que é o que faz o movimento de adução, ou seja, o movimento de cruzar, esses músculos, eles geralmente estão espásticos. Lembra que a gente viu o aumento do tônus, a gente chama de espasticidade. Se esses músculos estão espásticos, toda vez que ele tenta dar um passo, o músculo puxa. Então, toda vez que ele tenta dar o passo, o músculo puxa. A outra marcha, o outro tipo de marcha, é a marcha miopática, tá? A marcha miopática é uma marcha que a gente encontra em muitas doenças que a gente chama de distrofia muscular de Duchenne, tá? É uma doença progressiva que o paciente vai perdendo o movimento, tá? Porque o músculo ele começa a ser muito comprometido, vai ficando muito fraco. Então, na marcha miopática, o paciente ele anda com uma hiperlordose, tá? E uma coisa que é muito característica desse paciente é que esse paciente, quando ele vai levantar, ou seja, esse paciente está sentado, quando ele levanta o corpo, escalando o corpo. Ele não consegue estar sentado e levantar, igual a gente faz, tá? Então, para levantar, ele vai usando a mão e empurrando o corpo para levantar. Isso a gente chama de sinal de Grover, tá? Então, esse sinal a gente observa assim que o paciente vai levantar para andar. Então, assim que o paciente vai andar, ele vai precisar levantar para andar. A gente já observa esse sinal. E, por último, a gente tem a marcha claudicante, tá? A marcha claudicante é aquela marcha em que o paciente, ele manca, tá? Ele claudica. A gente chama claudica, mas é aquela marcha em que o paciente, ele está mancando. Geralmente, a gente encontra em pacientes que têm algum comprometimento nos músculos proximais do quadril, tá? Como pessoas. Ai, cansei. Condicionamento tá zero. Tá zero. A escavante viu, Yara? A escavante, o paciente tem um pé, pode ter o pé equino, tá? Tem um pé equino. Tem um pé caído.
Sabe que é os tipos de marcha, certo, minha gente? Que eu vou ter aqui nas imagens para vocês, da marcha em tesoura, da marcha escavante, paciente com o pé caído, da marcha atáxica, paciente que fica todo descoordenado, desequilibrado, da anserina e da miopática. Ó, o paciente vai levantar, ele, assim que vai levantar, ele fica empurrando com a mão para poder levantar. Era isso. Marcha miopática. A marcha que a gente vai escalando o corpo quando vai levantar, e o paciente, quando anda, ele faz uma hiperlordose bem acentuada na coluna. Então, você vê a barriga dele lá para frente. Na miopática, distrofia muscular de Duchenne. É um tipo de doença que compromete muito o músculo. Mais alguém tem alguma dúvida? Exato, Débora, identifica quando é criança. Que o paciente tem uma distrofia, ele faz um teste genético e já identifica que tem um comprometimento. Um paciente que futuramente vai ficar em uma cadeira de rodas e ele vai precisar de uma atenção de equipe de saúde bem maior do que os demais pacientes. Vamos acabar agora. Alguém tem alguma dúvida? Não, ele vai precisar de assistência de vários membros da equipe de saúde, não só do fisioterapeuta, tá? A fisioterapia vai ser essencial para ele, porque ele vai ter um comprometimento respiratório com a avançada da doença, mas ele vai precisar de outros, ele vai precisar de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico, e assim com a evolução do quadro da doença, ele vai precisando de mais profissionais acompanhando ele. Eita, Rafael. Dúvidas? Estão prontos para avaliar a marcha de um paciente? Eita. Ô, Rafael e Raiz, eu tô aqui ainda, viu? Só para lembrar a vocês. Obrigado, com licença. Ai, ai. Eu vou fingir que eu não escutei, que eu não li, escutei não, eu não li esta mensagem. Em plena gravação. Eita, amanhã, né, Laísa? Seu aniversário? Só amanhã, viu, Laísa? Eu ia cantar parabéns, mas não serve não, tem que ser só amanhã. Minha gente, mais alguma coisa? Vocês querem fazer alguma pergunta?
Eu vou colocar uma atividade lá no sistema sobre avaliação, pedindo para vocês fazerem uma avaliação da marcha. Então, mais alguma pergunta? Outra atividade. Pois tá bom, minha gente. Todo mundo entendeu, né? Era só isso. Então, pois boa noite. Próxima aula, eu e a Alisson vamos mostrar a vocês como é que a gente faz a avaliação de força em membros inferiores, tá? Eu vou colocar no sistema uma atividade sobre marcha. Ok? Boa noite e beijos.